Desde criança, eu sou aficionado por uma pergunta. Eu sempre gostei muito dessa área oncológica. Então, às vezes minha família, meus amigos, eles me questionavam. Eles perguntavam assim, mas afinal, quantos tipos de cânceres existem? E eu sabia que eram centenas, milhares, centenas de milhares. É como você dizer que cada tipo de câncer era único. E realmente é único, mas eu não sabia o quão único poderia ser. Então, esse final de semana eu resolvi realmente calcular, fazer uma análise combinatória para saber o número de possibilidades. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de te convidar para conhecer um pouco da imensidão combinatória dessas possibilidades oncológicas. E antes da gente entrar com mais detalhes nessa informação, saber um pouquinho da imensidão das possibilidades oncológicas, primeiramente, antes de tudo, a gente precisa definir quais são os viés que vão interferir no nosso cálculo e, antes de tudo, definir o que é o câncer, o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos falando. Então, antes de tudo, o que é o câncer? O câncer, ele não é apenas uma proliferação descontrolada de células, tá? Ele é uma falha na diplomacia molecular desse organismo, onde você tem uma célula que ela deixa de se reconhecer como parte do todo e ela vai se comportar então como se fosse um agente autônomo, um agente parasitário, que ele vai consumir o recurso, mas sem devolver a função. Então, se você fosse falar de uma maneira mais técnica, tá? Vamos falar de um jeito bonitinho aí para você anotar no seu caderno. O que seria o câncer? O câncer ele seria uma desordem dinâmica, uma desordem multifatorial, que ela vai ser caracterizada pela ruptura desses mecanismos que vão regular o ciclo celular. O ciclo que vai promover a morte programada, que é a apoptose, vai promover a diferenciação tecidual e a estabilidade genômica. Porém, dentro desse câncer, ainda para o nosso cálculo, nós vamos ter alguns viés combinatórios que vão interferir. E quais são esses vieses? Nós temos 4 tipos de interferências principais, tá? Nós temos então o tipo celular, ou seja, desde um neurônio, uma célula epitelial, uma célula, às vezes, do seu intestino, uma célula do fígado, uma célula do coração. E nós temos as vias celulares, que eu vou explicar um pouquinho com mais detalhes para você entender o que são essas vias celulares. Mas de qualquer forma são vias, são meio que programações celulares que promovem o crescimento, que promovem a morte, que promovem autofagia, em vários tipos de outros interferentes, tá? E dentre essas vias celulares, nós temos que entender que tem algumas vias celulares que são próprias de cada célula. Por exemplo, uma célula do pâncreas, tá? Tem algumas células que elas secretam insulina, que você não vai ter uma célula nervosa secretando insulina. Então, antes de tudo, você precisa entender a especificidade de cada tipo celular. Então, cada um, nós vamos calcular então as vias celulares. E dentro das vias celulares de todas essas células, quais que compartilham um mecanismo em comum, ou seja, quais são as vias celulares comuns. Então, além dessas vias celulares comuns, quais as combinações biologicamente viáveis, ou seja, quantas combinações uma célula ela pode acumular sem que ela leve à morte antes, ou seja, que ela consiga, através da sua replicação, ela consiga ainda manter o defeito genético e consiga passar esse defeito para uma nova geração de células, ou seja, são subclones. Então, sem que promova a morte celular. E aqui a gente entra na nossa pergunta-chave, a pergunta que vai nortear o nosso entendimento. Quantos tipos de cânceres existem? E aqui eu vou colocar um depende gigantesco na sua tela. Mas por que depende? Porque são vários vieses. E primeiro de tudo a gente precisa entender cada viés desse. Ou seja, o primeiro viés que nós estamos falando é do tipo celular. Mas esse tipo celular, ele ainda tem outros vieses dentro dele, porque vai depender de como você classifica essa célula, como é o tipo celular. E ao longo do nosso entendimento, nós temos várias classificações celulares. São desde classificações comuns, né, antes do advento da microscopia óptica, da microscopia eletrônica e algumas técnicas também de laboratório. Então nós temos a classificação histológica tradicional, que é baseada na microscopia, na função. E essa classificação ainda ela vai ser dividida em funcional, uma classificação imunohistoquímica e por último a mais recente, que é a classificação por expressão gênica, o single cell RNA, ou seja, que nós conseguimos fazer o sequenciamento de cada célula individual. Então, primeiramente eu trouxe só aqui um gráfico para representar para vocês a distribuição das nossas células humanas verdadeiras. Observe que eu não coloquei plaqueta aqui porque ela não se enquadra como célula humana verdadeira, tá? Na verdade, ela é um derivado citoplasmático. Mas aqui eu trouxe, na verdade, só para mostrar para vocês a quantidade em si de células, que elas são diferentes, mas ainda assim essa classificação é muito pobre, porque ela só mostra a parte visível em si. Porque, por exemplo, você tem aqui uma célula muscular, ela ainda pode ser dividida em uma célula esquelética, uma célula cardíaca, uma célula lisa. E a mesma célula lisa, às vezes ela pode ter uma diferenciação muito grande. Então também o neurônio, né, quando você tem uma alta especialização, e quando você fala neurônio,
é muito, mas muito pobre você simplesmente falar que aquela célula é uma célula nervosa. Então vamos conversar um pouquinho sobre como a gente trilhou o entendimento oncológico ao longo das gerações. Então você tem evolução do entendimento oncológico através do quê? Antes do advento da microscopia, como eu tinha falado para vocês, nós temos a macroscopia, ou seja, era aquilo que nós conseguimos ver apenas através do olho nu, como diz, da nossa visão. Não tínhamos uma forma de aumentar o zoom, né? Aumentar aquela definição da imagem para a gente conseguir enxergar coisas cada vez menores. Então, primeiro de tudo, na escola, o que a gente aprende? A gente aprende lá que o corpo ele tem 4 tipos básicos de tecido, né? Que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o tecido nervoso. Aí, a partir daí, alguns livros eles falam que tem 200, 400 tipos de células, né? Que nessa próxima classificação, que é a classificação de 1850, que a gente conseguiu fazer o advento da microscopia óptica, e ela permitiu identificar esses padrões. Só que, por exemplo, entre 200 e 400 tipos de células, essa contagem ela ainda está muito ultrapassada. Por quê? Porque ela vai considerar apenas as células que a gente consegue ver e distinguir através do microscópio tradicional. E ela com base na morfologia, na função básica da célula. Só que ainda assim ela é extremamente rasa. Porque, por exemplo, o neurônio que eu tinha falado para vocês, o mesmo neurônio ele pode se dividir em célula piramidal, interneurônio, neurônio dopaminérgico, neurônio colinérgico, serotoninérgico. Então, só o cérebro humano ele pode conter centenas de subtipos neuronais e cada um vai desempenhar um papel específico em percepção, um papel em memória, um papel na linguagem, um papel na emoção. Esse exemplo ficou muito confuso. Então, vamos falar um pouco sobre a classificação imunoquímica, tá? Então você tem a classificação imunoquímica, esse advento ao longo do tempo, que ele permitiu então que a gente consiga, através dos anticorpos, detectar algumas proteínas tumorais específicas. Então, como assim? Vamos falar de uma forma mais simples, tá? Você tem, por exemplo, algumas células sanguíneas, um linfócito T. O linfócito T, ele pode ser diferenciado ainda em linfócito TH1, TH2, TH17, T regulador, linfócito TCD8, enfim, são inúmeras possibilidades pelos clusters de diferenciação. Então, que muitas vezes você, através do microscópio óptico, você não vai conseguir simplesmente definir aquela célula só através dessa visão. Você vai precisar também dessa classificação imunoquímica. Mas hoje, pessoal, a ciência avançou tanto, mas tanto, que a gente consegue ler através da expressão gênica de uma célula. Por exemplo, você tem aquele projeto ali do Human Cell Atlas, que ele já identificou mais de 1000 perfis celulares distintos. Ele considera transcriptoma, considera localização, essa função adaptativa da célula, vai considerar o ambiente, que é o nicho tecidual. Então, se hoje a gente consegue ler o RNA de cada célula individualmente, a gente consegue identificar não só a forma, tá, mas o comportamento, a gente consegue identificar a programação e, por vezes, até o estado mental de uma célula. Como assim? O que é esse estado mental? Quando a gente fala estado mental, na verdade a gente está fazendo aqui uma analogia poética, tá? Porque esse termo é muito usado em publicações assim, de biologia molecular moderna e ele descreve o estado funcional momentâneo de uma célula. Então vamos destrinchar um pouco esse conceito. Quando a gente está falando em linguagem técnica, esse estado, na verdade, ele se refere ao perfil de expressão gênica da célula naquele momento. Ou seja, quais genes dessas células estão ligados, que estão ativos, e quais genes estão desligados. Isso vai determinar, então, o que uma célula está produzindo, por exemplo, como proteína, receptor, citocina. E se uma célula está em repouso, se ela está ativada, se ela está migrando, se ela está se dividindo, se ela está morrendo, e como ela está reagindo ao ambiente ao redor. Então, quais são os sinais celulares, quais são inflamações, quais são os hormônios, os nutrientes, etc, tá? E por que chamar isso de estado mental? Então, vamos fazer uma outra analogia poética aqui. Eu trouxe uma fotinho do Divertidamente só para exemplificar, tá? Então, assim como o mesmo ser humano, ele tem o mesmo corpo, ele muda de humor, muda de foco, muda de comportamento dependendo do contexto. E a célula, né, uma mesma célula pode acontecer da mesma forma. Então, por exemplo, você tem um linfócito TCD4. O linfócito TCD4, dependendo do estado, ele pode estar em estado de repouso, ele pode estar em estado ativado, pode estar em estado exausto, pode estar em um estado supressor, como T regulador. E cada um desses estados, eles têm assinaturas específicas de RNA, como se eles fossem padrões mentais celulares. E por que isso é importante, tá? E para entender esse conceito de verdade, nada melhor do que uma historinha. Então, eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro. E quanto mais besta, mais fácil é para você lembrar. Então, vamos falar um pouquinho da história do Joãozinho. O Joãozinho é o linfócito, tá? Então, vamos supor que essa célula chamada Joãozinho
mesmo ela tendo o mesmo tipo de célula, o comportamento do Joãozinho pode variar bastante. Tem hora que ele tá feliz, tem hora que ele tá triste, tem hora que ele tá com fome, tem hora que ele tá com sono. E dependendo do momento, essa célula pode atuar de uma determinada maneira. Então, por exemplo, aí chega o primo do Joãozinho e ele fala assim pra ele: "E aí, Joãozinho, cara, você tá bom, velho? Ontem fiquei sabendo que chegou um cara lá no intestino, um cara de fora, super famoso. Um cara, um tal de DJ Bactéria, tá tocando lá o terror, mó bom, velho. Vamos lá curtir." Aí eu falo assim pro primo: "Putz, primo, nem dá, cara. Ontem eu tava ali na casa do meu amigo Pneumosto, sabe? Ele me chamou pra ajudar numa reforma lá na casa dele. Aí eu tava lá de boa, cara, de boa. E na hora que eu tava quase indo embora, começou uma tempestade lá do nada, tempestade forte. Passou um anel de benzeno, você não acredita o que aconteceu. Passou voando e me acertou, me machucou. Minha superfície ficou toda danificada, cara. Meu núcleo ainda tá tentando dar uma recuperada, sabe? Então deixa pra próxima. Mas agradeço o convite, viu? Até mais, até mais. Então, é isso, pessoal. Ou seja, se você tem um estado mental, um estado ativado, essa célula, quando ela pode estar feliz, você tem um estado de inibição, um estado de repouso celular, e dependendo do estímulo, né? Ou seja, respondendo a estímulo de estresse. Então, pessoal, cada estado mental celular vai criar uma variante também. Então, se a gente for analisar cada variante dessas, vai aumentar ainda mais as classificações. Serão praticamente os 10 mil subtipos celulares diferenciados, tá? Eles vão ser estimados, então, de acordo com a expressão gênica, da localização tecidual, da função e do estado de ativação, ou seja, esse estado que eu tinha falado. Vai ser uma célula triste, uma célula com fome, uma célula com sono, uma célula feliz, inibida, entre aspas, tá? Então, tendo isso em mente, agora nós vamos para o nosso segundo viés, que são as vias celulares. Então, o banco de dados internacionais, né, de doenças oncológicas, classificações, eles classificam, então, os tumores em 600 tipos histológicos e subtipos tumorais oficialmente reconhecidos. Porém, pessoal, isso aqui é classificação morfológica. Classificação é aquilo que a gente consegue ver através do microscópio. Ou seja, se a gente for abrir o genoma de cada tumor desse, ele ainda vai se dividir em dezenas, às vezes até centenas de variantes moleculares. Por exemplo, pessoal, essa lógica do câncer de pulmão, um câncer de fígado, um câncer de estômago, às vezes um câncer de mama, é uma convenção clínica, não é uma convenção biológica. Por exemplo, vamos falar do câncer de mama. Quando você tem um câncer de mama, ele pode ter várias origens, de acordo com a origem celular. Então, pode ser do epitélio ductal, um epitélio lobular, pode ser um mioepitelial, pode ser em fibroblasto, pode ser em uma célula endotelial, uma célula adiposa, uma célula da epiderme, uma célula do linfóide, pode ser uma célula neuroendócrina, pode ser uma célula tronco progenitora. Ou seja, observe que eu falei só superficialmente, e são dezenas, isso só para o câncer de mama, tá? Então, só para vocês entenderem, o câncer, ele não respeita o nome de um órgão, ele respeita as programações celulares quebradas. Mas você primeiramente precisa entender o que são essas programações celulares quebradas, o que são essas vias celulares. E para simplesmente definir o que é uma via celular, porque é um termo muito amplo, e ele pode se referir a diferentes processos organizados que vão ocorrer no interior dessas células. Só que, de forma geral, a gente define que são sequências coordenadas de eventos bioquímicos ou funcionais que vão levar a uma resposta celular específica. Então, e esse conjunto de vias ativas e a intensidade da atividade vai depender fortemente do tipo celular, do prognóstico e às vezes até do tratamento, tá? Então vamos entender isso de uma forma mais detalhada. Então, cada célula, ela possui centenas de vias celulares ativas simultaneamente. Então vai incluir desde via de sinalização, vai incluir via metabólica, via de reparo, uma via que vai levar à morte programada da apoptose. Vai ter uma via também para fazer diferenciação, a proliferação dessas células. Por exemplo, você tem uma célula tronco hematopoética, tá? Então ela vai diferenciar, por exemplo, o que é um neutrófilo, o que é um hemácito, o que é um linfócito. E vai ter, por exemplo, vias de tráfego intracelular e muitas outras, como autofagia, vias de secreção, vias de reconhecimento higiênico, etc., que vai variar de acordo com o tipo celular. E eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um pouquinho dessas vias celulares, uma imagem para entender um pouco dessas cascatas de sinalização, para ficar de uma forma mais palpável. Imagine que cada bolinha azul dessa representa uma via celular distinta. E cada bolinha, entre aspas, representa essa via celular, vai responder a determinada droga, enquanto outra não. Ou às vezes vice-versa, às vezes você vai responder em nível mais terminal, enquanto nível proximal nem tanto. E na verdade é uma cascata, então não é simplesmente um ponto específico. Porque mesmo que você tenha dezenas, às vezes até centenas de tipos de vias de sinalização, essas vias elas são interdependentes, são redundantes, elas são plásticas. Então, quando você tem uma célula que tem um defeito, uma pode tentar compensar o defeito de uma outra via, alternando outra via. Então, na verdade, antes de tudo, a gente precisa entender que, na verdade, o câncer não é um defeito único, é, na verdade, um problema de rede.
Imagina como se fosse um fluxo de um rio. Se você tem uma margem do rio que está impedido desse fluxo entrar, vamos supor que através dessa via não vai entrar água, tá? Só que a célula precisa tentar compensar isso de outra maneira. Então ela vai mandar o fluxo da água através da outra margem do rio. Então, se você tem um leito que ela divide para o lado A e o lado B vai ter o dobro de água, enquanto o lado A não vai ter água. Então ela vai sempre tentar compensar de uma outra forma para chegar à mesma quantidade, à mesma proliferação, à mesma sinalização, o mesmo crescimento, o mesmo sinal, da mesma forma, para ela tentar compensar o defeito da outra. Então, visando isso, nós temos algumas fontes confiáveis que elas vão classificar essas vias de sinalização. Você pega, por exemplo, essas fontes mais modernas aí que a gente tem hoje em dia. A Enciclopédia de Kyoto, que é essa KIGIGI, você tem ali no Rectum Database, que você vai ver que existem mais de 2.500 vias celulares que estão catalogadas. Aqui eu trouxe algumas só para cunho de conhecimento mesmo, que são essas mais, como diz, respeitadas entre aspas, tá? Porque na verdade o KEVG Pathways e o Rectum Database, eles têm curadoria profissional. O Wiki, por mais que ele traga um pouco mais de via de escrita, ele é uma base colaborativa, então pode ter muita redundância. Então, para eu dizer de forma definitiva, que a gente pode tentar categorizar, existem aproximadamente 2.500 vias celulares catalogadas. Mas isso é de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a gente vai adquirindo mais conhecimento, vendo mais possibilidades, a tendência é que isso aumente ainda mais. Então, vamos fazer uma observação celular, uma observação bem importante, tá? Então, tem algumas vias... elas vão ter funções diferentes em tipos celulares distintos. Do mesmo exemplo, vamos supor que, por exemplo, a via WNT ele vai promover a proliferação de uma célula intestinal, mas ela vai promover a quiescência em célula tronco hematopoética. Então, é a mesma forma. Imagina aqui que eu tenho, sei lá, o teclado, tá? Eu tenho o Word aberto aqui, que na hora que eu aperto espaço no Word, ele vai dar um espaçamento de uma tecla, de um caractere. Porém, se eu estou em outro software, em outro programa, se eu apertar espaço, por exemplo, estou jogando, sei lá, Mario, estou jogando Counter-Strike. Na hora que eu aperto espaço, o personagem vai pular. Ele não vai dar um espaçamento. Na hora que eu aperto Ctrl, o personagem vai agachar. Na hora que eu aperto Shift, ele vai fazer isso. Ou seja, dependendo do software, ou seja, o tipo de célula, o comando vai ser completamente distinto. Então, há também outras vias específicas dos tipos celulares que só respondem àquele tipo celular específico. Por exemplo, eu tenho uma célula beta-pancreática que ela vai possuir vias específicas de detecção de glicose e secreção de insulina. Só que você não vai ter isso em outra célula. Você não vai ter uma célula neuronal liberando insulina, entendeu? Então, 100 vias que são específicas para cada tipo celular. E agora então, pessoal, a gente precisa entender o perfil funcional dessa célula. Como assim? A gente precisa saber quais dessas vias vão estar ativadas e quais vão estar reprimidas. Então, agora que a gente sabe o tipo celular do tumor, a gente precisa saber o subtipo. E por que saber isso? Porque justamente, às vezes você tem um tumor, por exemplo, tem uma mutação no TP53 que pode tornar um tumor resistente à quimioterapia. Às vezes você tem uma amplificação do HER2, né, que pode permitir o tratamento com trastuzumab. Às vezes você tem a presença PDL1, né, que pode indicar a resposta à imunoterapia. Então a gente precisa entender, saber quais são esses padrões de expressão gênica e até a presença ou a ausência do receptor hormonal de crescimento. Então é justamente isso aqui, porque o estado molecular distinto de uma mesma origem celular, ela vai ter um comportamento biológico, um prognóstico completamente diferente. É isso que vai responder, por exemplo, a pergunta de por que pacientes, às vezes com o mesmo tumor, podem ter um tratamento completamente diferente. Por exemplo, você tem um câncer de mama da mesma célula, só que responde a um tratamento no paciente e no outro não. Vamos supor que um responde a hormonoterapia, o outro às vezes vai responder só a quimioterapia, um terceiro às vezes vai morrer em 6 meses, um quarto ele vai sobreviver 10 anos depois só com a imunoterapia. Então é justamente isso que a gente quer saber. Então agora que você já sabe o tipo celular, o subtipo e até o perfil funcional daquela célula, ou seja, quais vias estão ativadas e quais vias estão reprimidas, você consegue fazer um tratamento personalizado para aquele paciente. Então você vai conseguir ter um ajuste para saber usar qual medicação para aquele paciente específico. Vai ser um quimioterápico, vai ser uma intervenção cirúrgica, uma intervenção, uma radioterapia. E mais uma vez a gente cai de novo naquele dilema. Por que uma droga antitumoral ela funciona para um tumor enquanto para outro tumor não funciona? Mesmo esse tumor, ele possui a mesma origem e o mesmo estado mental. E vamos para mais uma historinha, pessoal. Imagina que eu tenho aqui 2 irmãos, tá? O Joãozinho, que é o palmeirense, e o Pedrinho, que é corintiano.
Esses irmãos, eles são do mesmo pai, da mesma mãe, moram na mesma casa, eles brincam juntos, têm a mesma idade praticamente, e eles amam futebol, eles não perdem um jogo. Só que o Joãozinho, ele é palmeirense e o Pedrinho é corintiano. Nossa, então, que rivalidade dentro da própria casa, né? E um determinado dia, chega a mãe do Joãozinho, chega a mãe do Pedrinho e encontra as crianças tristes na sala. Fala, caramba, o que aconteceu com esses meninos? Eles sempre gostam de futebol, estão sempre jogando junto, pulando de alegria, tão tristes. Então, não sei, eu vou fazer alguma coisa para tentar agradar eles, deixar eles felizes. Então, eu espero o marido chegar em casa e falar assim, ô amor, sabe o que eu tava pensando? Eu vi os meninos tristes ali, meio cabisbaixo. O que você acha da gente dar um presente pra eles? Dá uma animada, dá uma bola, sei lá, uma camiseta de futebol. Eu sei que eles adoram futebol, né? Aí o pai falou, nossa, boa ideia. Os meninos estão merecendo, estão, como diz, estão tranquilos, são bons filhos, eles merecem. Vamos dar um presente pra eles então. Porém, a mãe pediu pro pai comprar uma camiseta de futebol pra cada um. Só que o pai não sabia do time de cada um. Aqueles pais meio desligados, sabe? Então o pai foi pra onde? Onde todo mundo gosta de ir, né? Foi no Brás. Chegando lá no Brás, ele fala com o vendedor, ó, o vendedor falou pra ele, comprando 2 camisetas igual, a segunda sai metade do preço. Aí o pai falou, nossa, é isso que eu queria, me ver 2 camisetas do Corinthians, né? Então o pai foi e comprou 2 camisetas do Corinthians. Então chegando em casa, entregou uma camiseta pra cada filho. Pro Pedrinho, nossa, o Pedrinho é corintiano, ele adorou a camiseta, falou, nossa pai, muito obrigado, abraçou o pai, abraçou a mãe, beijou todo mundo, saiu correndo com a camiseta do Timão, né? Então essa camiseta do Timão, como diz, fez a alegria do menino. E o outro menino que é palmeirense, nossa, não agradou o Joãozinho, porque o pai não sabia que o Joãozinho era palmeirense, o pai era meio desligado, ainda foi zoado pelo irmão. É como de lei, né? Todo irmão zoa um ao outro. Então, pessoal, você precisa entender primeiramente várias situações para você dar um presente para uma pessoa, ou seja, são 2 irmãos, no caso 2 células, tá, da mesma família, só que você dá o mesmo quimioterápico, o mesmo presente para um irmão, vai funcionar, enquanto por outro não. Então o que a gente precisa entender? E para facilitar o nosso conhecimento, a gente vai entender o tumor como se fosse uma pessoa, tá? Então, primeiramente, para a gente saber qual abordagem a gente vai utilizar nesse tumor, você precisa entender alguns conceitos. Primeiro de tudo, você saber reconhecer quem daquela família tá triste, tá? Qual é a célula cometida? Por exemplo, qual tecido ela veio? Se veio da mama, se veio do pulmão, se veio do intestino, se veio do sangue. É como se você fosse entender de uma mesma família. Às vezes da mama, né? Por exemplo, mas quem que é? O irmão mais novo, o irmão mais velho, o irmão do meio? E a linhagem também. Por exemplo, às vezes você tem uma mesma família, família Silva. Mas essa família Silva é quem? É o tio, é o primo, é o sobrinho, é o irmão. Ou seja, se você vai saber que essa linhagem é do que tal, se é lobular, se ela é basal, se ela é luminal. E o carcinoma também, se é um sarcoma, se é um melanoma, se é um linfoma, para você entender a identidade celular, ou seja, é o primeiro passo. E nosso segundo passo, então, para entender, é entender o gosto dessa pessoa. Assim como você vai dar um presente pro Joãozinho, você precisa saber se ele é corintiano, se ele é palmeirense, para saber que tipo de presente você vai dar para ele. Então, quais são essas vias celulares ativadas, quais são as vias alteradas, quais são as vias dependentes? Por exemplo, porque muda o prognóstico também. Se tem uma dependência metabólica, se é um tumor dependente de glicose, de glutamina, se esse tumor ele tem um ponto fraco, se ele tem alguma coisa que eu possa fazer para fazer uma intervenção que ele vai mudar de estado mental, entendeu? Então, exatamente, se você entende o tipo de dependência daquele tumor, você vai conseguir agir na causa. Agora, terceiro passo, quando presentear também, porque tem um momento certo para tudo na vida. E qual que é o momento certo da biologia tumoral, né? Por exemplo, se você tem um tumor que está proliferando agressivamente, ou se ele está em dormência celular, se está escondido esperando oportunidade, você precisa saber isso também. É a mesma forma com uma pessoa. Às vezes você tem um amigo que é palmeirense e você vai dar uma camiseta do Corinthians para ele. Se você chegar do nada e dar uma camiseta para ele vai ficar pé da vida, vai te xingar, vai querer até te bater. Agora, se você tá numa resenha de amigo, tá ali no meio de todo mundo, tá brincando, tá fazendo uma brincadeira e dá pra ele uma camiseta do Corinthians, ele dá até risada, vai tirar foto, vai postar no Instagram, entendeu? Então, até o momento, você precisa entender como se fosse uma pessoa mesmo, porque você precisa saber aquela célula, se ela tá no estresse hipóxico, se ela tá numa inversão imunológica, se ela tá vulnerável, ou seja, se ela sofreu uma pressão, uma quimioterapia anterior, se ela tá suscetível àquela intervenção. Então, pessoal, sabendo isso agora, nós vamos para o nosso quarto viés, é o viés das combinações. E agora nosso quarto e último viés, o viés das combinações biologicamente viáveis. Então, lembra que eu falei para você das vias celulares,
que elas são interdependentes, são redundantes, são plásticas. Quando você tem uma célula, é aquela analogia do rio, que um dos leitos está impedido, está defeituoso, ela ativa o outro leito para tentar compensar aquela via. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que na verdade o câncer não é um problema único, não é um problema de um ponto específico, é um problema de rede. Então, se você tem uma seca de um rio, não é simplesmente de um afluente, você secou o rio inteiro. Às vezes é um problema da falta da água, entendeu? Às vezes é falta de chuva, é um problema ambiental, é uma coisa muito mais generalizada do que simplesmente um ponto fixo. Então eu trouxe para vocês aqui uma via de sinalização só para mostrar um pouco, representar esse tipo de sinalização intracelular. Aqui a gente tem uma via que ela promove o crescimento, promove a proliferação celular, que é a PI3K e a KTOR e mTOR. Então assim, tem algumas vias que você bloqueia ela simplesmente. Observe que cada linha dessa aqui é como se fosse um afluente de um rio. Então quando você bloqueia uma dessas linhas, tem outras dezenas para tentar compensar essa forma, tá? Essa deficiência. Então não é simplesmente você bloquear uma linha com um tratamento que vai funcionar. Às vezes esse mesmo tumor ele vai continuar se replicando, vai continuar fazendo esse crescimento, a proliferação celular, simplesmente porque ele toma outras vias, outros caminhos para tentar compensar isso. E vamos entender isso de novo de uma forma antropomórfica. Imagina que você quer chegar num determinado caminho, tá? Esse caminho, no objetivo final, vai ser o mesmo, vai ser promover o crescimento e proliferação celular. Só que para você chegar no seu mesmo destino, você tem alguns caminhos que você pode tomar. Por exemplo, o caminho A e o caminho B. Só que tem algumas drogas que você faz bloqueio desse caminho, ou simplesmente esse caminho fica defeituoso por algum defeito, e ele tenta seguir para outro caminho. Então ainda assim você vai compensar. Você faz uma droga, por exemplo um bloqueio do mTOR, do PI3K, que não vai ser o suficiente para esse crescimento tumoral. Então você vai precisar levar às vezes até um pouco mais proximal, porque a célula sempre dá um jeito de tentar chegar no mesmo destino. Ela sempre vai tentar sobreviver e se multiplicar. Ela faz uma questão adaptativa. E aqui mais uma vez, para facilitar nosso entendimento, o quão deletério essa mutação ela precisa ser para levar o indivíduo à morte, para levar essa morte celular. Então, imagina que eu coloquei aqui uma imagem do Tom só para representar isso, tá? Com vários furos, várias vazões. E aqui eu trouxe uma analogia, talvez seja agressivo demais, tá? Mas vocês até me perdoem, mas eu não encontrei outra analogia melhor para tentar esclarecer isso aqui de uma forma que você consiga entender. Imagine que eu tenho um indivíduo que para morrer ele vai ter que levar alguns tiros, tá? Só que dependendo do calibre da arma, e às vezes até o tipo da arma, ele vai demorar a morrer. Se eu der um único tiro com uma bala de canhão, o cara vai morrer na hora. Agora, se eu der uma pistola, dependendo, às vezes eu tenho uma carabina, às vezes aquelas armas de chumbinho, eu posso encher ele com 100 tiros nas pernas que ele não vai morrer. Mas às vezes eu tenho uma pistola, eu dou um tiro no pé, ele também não vai morrer. Ele vai perder o pé, vai ficar manco e vai continuar conseguindo passar a linhagem dele para frente. E a célula da mesma forma. Ou seja, não é só simplesmente o calibre da arma, não é simplesmente o tipo da arma, também vai depender da localização. Se eu der um tiro no pé, o cara vai ficar manco, mas se eu der um tiro na cabeça, no coração, vai morrer. Então é a mesma forma da célula, você precisa entender aonde foi esse dano, qual foi o potencial, ou seja, a área de lesão, a área de abertura dessa munição e o tipo de munição também, entendeu? E da mesma forma que esse alvo aqui, às vezes eu tenho mutações. Eu tenho dezenas e dezenas de mutações, só que às vezes o alvo, no caso o ciclo celular, ela não é suficiente para causar morte. Ela não vai atingir o órgão vital da célula, tá? E outra situação que eu tenho algumas mutações, só que essas mutações vão atingir justamente a parte crucial, a parte que vai continuar, que vai ser necessário para dar um suporte para a continuidade dessa célula, desse ciclo celular. E não só a localização, o tipo de calibre também desse dano vai impactar significativamente. Imagina que às vezes eu tomo um tiro na coxa, tá? Com uma arma de chumbinho. Poxa, às vezes dependendo vai entrar nem na derme direito, vai ficar subcutâneo. Às vezes um negocinho desse tamanho no máximo vai dar um susto. Só que se eu tomo um tiro de fuzil no mesmo local na coxa, pô, vou arrancar fora minha artéria femoral, vou sangrar até a morte. Então assim, não adianta simplesmente você falar da localização, mas também o calibre, o porte que essa mutação foi suficiente para causar o dano naquela célula. Então, sabendo disso, dos tipos de mutações, a gente sabe que muitas dessas mutações, dessas combinações, ou elas vão ser letais ou vão ser inviáveis, elas não vão conseguir dar continuidade.
Só que algumas outras mutações, elas são viáveis, elas vão conseguir se proliferar, vão conseguir ser resistentes, vão conseguir se transformar em tumores reais. É a mesma coisa que eu te falei, às vezes o cara perde um pé, perde um braço, mas ele consegue viver, consegue dar continuidade pra frente, tá? Imagine que eu tô falando dessas combinações letais, combinações viáveis, tá? Se a gente fosse falar, por exemplo, vamos supor que nós temos o ciclo celular viável seria como se fosse uma maratona. Nós temos duas células, uma perdeu um pé e a outra tá normal. Se eu fosse falar para ela, vocês vão agora correr uma maratona as duas. Então, uma vai estar disfuncional, a outra não. Porém, elas vão conseguir fazer a maratona da mesma forma, só que uma vai chegar em 1 hora e meia, a outra vai demorar às vezes 5 horas para fazer o mesmo percurso, do mesmo quilômetro, a mesma distância. Porém, se eu tenho algumas mutações, por exemplo, o cara perdeu o dedo medindo da mão, às vezes o cara, sei lá, tem um defeito na orelha, não vai interferir nessa maratona, entendeu? Às vezes pode interferir, mas de maneira que ainda assim consiga ser muito compatível com o tempo de uma célula normal. Só que a gente está falando dessas mutações normais, elas não seriam nem consideradas necessariamente letais, tá? Então, tendo isso em mente, quantas dessas vias, quantos desses danos estão simultaneamente alterados, quantas vias estão necessariamente alteradas, mas de forma que não leve uma célula ao dano inevitável, né? No caso a morte celular. Então, a gente tem um estudo genômico que aponta que é o projeto The Cancer Genome Atlas. Geralmente ele aponta que em média de 3 a 8 vias principais que estão simultaneamente alteradas nessas células. Mas é claro, isso vai alterar com o tipo de célula, com o estágio que essa célula está, com a heterogeneidade desse tumor. Então, quanto mais agressivo esse tumor for, quanto mais evoluído for, maior a chance dessas múltiplas vias estarem comprometidas simultaneamente. Ou seja, de 6, 7, 8 vias. E agora, pessoal, a gente está finalmente entrando na parte mais importante da nossa discussão, a parte palpável. Então, tira as crianças da sala, tá? Porque a nossa discussão agora é séria, é mais 18. Por que mais 18? Porque é a parte que a gente vai pornográfico. E é justamente isso que interessa pra gente. Então, visando isso, a gente vai fazer uma análise combinatória. Só que essa análise combinatória, ela é envolvida por várias fórmulas. E qual fórmula a gente vai usar justamente? A gente vai usar a fórmula da combinação. Porque a gente não tem interesse em saber do rearranjo desses elementos, porque a gente quer considerar justamente sem preocupado com a ordem. Não vai saber se, por exemplo, foi qual tipo de via foi alterada primeiro. A gente quer saber quais vias estão alteradas para saber quantificar um número máximo de possibilidades oncológicas. Então a ordem importa? Não. A gente não quer saber quem veio primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha. A gente quer simplesmente saber qual o número de quantidade de vias que estão alteradas. Não saber a ordem dessas vias, qual via veio primeiro. Então, pessoal, sabendo disso, vamos recordar então o que a gente está calculando e o que nós vamos fazer então. Nós temos 150 vias celulares comuns, tá? Como eu falei para vocês, tem alguns projetos como o Rackham Database, que é 2.500, mas dentro desses cada tipo de celulares, por exemplo, um neurônio, um enterócito, às vezes uma célula da epiderme, algumas vias celulares vão ser compartilhadas, e a gente vai fazer essa conta das compartilhadas só para a gente ter uma noção geral, mas tenha em mente que isso é muito maior. A gente está fazendo isso aqui só de uma maneira bem conservadora, tá? Então imagina que a gente tem 150 vias celulares comuns. Então as vias metabólicas, a via de sinalização, a via de reparo, de apoptose, etc. Que elas vão ser combinadas em um tumor. E o câncer, ele não é causado só por uma via, mas uma combinação dessas vias biológicas que elas vão ser plausíveis. Geralmente é aquela variação de 3 a 8 vias que vão estar alteradas simultaneamente. Então, é exatamente o que essa oncologia molecular considera, que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, pessoal, o que a gente realmente está calculando aqui? A gente está tentando entender qual é o número possível de perfis celulares diferentes com base nessas combinações específicas das vias alteradas. Isso responde biologicamente a nossa pergunta: qual que é a heterogeneidade máxima de um tumor dado um conjunto de vias celulares suscetíveis à alteração? Então eu trouxe aqui para vocês uma fórmula para a gente tentar entender então a nossa análise combinatória. E essa análise vai incluir as vias celulares comuns dentre essas 150 vias, o número de combinações biologicamente viáveis, ou seja, entre 3 a 8, e os tipos celulares, de acordo com as classificações. Imagine que as classificações podem ir até uns 10.000, dependendo às vezes até mais. Mas para ser conservador, vamos considerar entre 1.000 até 10.000, tá? E o número total de possibilidades, que é o que nós queremos saber. Então, dado esses números, observe que o P aqui, na verdade, o número de tipos de células, eles estão elevados em vez de estar multiplicado. Mas por que, pessoal?
E aqui observe, pessoal, que eu trouxe uma outra analogia, que o câncer, ele não é simplesmente, não funciona como se fosse uma fotocopiadora defeituosa, tá? Não é simplesmente uma cópia defeituosa que aquela célula tumoral, ela vai continuar se replicando como se fosse idêntica. Não, imagina que você faz uma impressão, aquela impressão tá toda borrada de tinta. Aí você pega aquela impressão borrada de tinta e coloca na fotocopiadora, aquela foto na impressão de novo, vai sair mais e mais defeituosa. Então, cada vez que você for tentar fazer uma foto daquele defeito que vai estar esquisito na folha, vai estar perdendo cada vez mais nitidez. É como se você fosse fazer um telefone mudo. Você fala uma frase para a pessoa, a próxima pessoa vai entender uma coisa e vai passar uma outra mensagem para outra, e ela vai entender a outra mensagem alterada, vai passar ainda mais alterado, ou seja, é um ciclo praticamente infinito, tá? Então, visando isso, imagina que eu trouxe aqui um câncer, ele vai fazendo subclones ao longo do tempo. Ele não vai simplesmente mantendo a sua genética original. Então você faz milhões e milhões de cópias daquele tumor. Então antes, o que era uma folha que você tinha um erro de digitação, ele vira simplesmente uma folha toda distorcida, né? Cada uma falha diferente. É como se você ficasse um borrão. Às vezes você tem na fase final, você vai comparar com a folha original. Umas estão completamente borradas de tinta e as outras estão apagadas. Ou seja, você não entende o que está acontecendo aquilo. Então simplesmente é isso. Você tem a energia celular e vai fazer aquela replicação. Chega um momento que acaba a tinta e chega um momento que aquela vira um borrão. Então cada célula filha simplesmente não carrega apenas a condição da mãe, tá? Ela vai replicando e vai causando mais danos ainda. Então, pessoal, entenda na verdade um tumor como se fosse uma floresta. Então, cada célula seria uma árvore, tá? Então, o câncer na verdade é uma ecologia. Às vezes você pode até mapear e falar assim, não, essa aqui é uma árvore, é sei lá, um salgueiro chorão. Oh, mas esse salgueiro chorão que está plantado aqui, às vezes é diferente do salgueiro chorão que está plantado a 10 metros de distância dele, porque a análise genética dele é completamente diferente, por mais que sejam da mesma família, que sejam da mesma espécie. Então, entendam o câncer na verdade como se fosse uma floresta selvagem, onde cada árvore, ou seja, cada célula, ela carrega uma própria história genética. E como toda ecologia, claramente, né, pessoal, ela está em constante evolução, ela está em adaptação, está em conflito. Então, às vezes uma mutação é gerada por conta do inseto, por conta de uma praga. Então, uma mesma praga às vezes atinge uma árvore em comum, e aquela mesma espécie, a mesma árvore, a mesma origem, 10 metros de distância não vai ser atingida. É justamente isso que a gente está falando aqui. Então, a grande questão: quantas linhagens geneticamente distinguíveis existiriam dentro de um único tumor? E a resposta, então, visando essas alterações, seria em média de uma ordem de 50 até 500, dependendo do tipo de câncer. Porém, pessoal, a gente falando novamente, os caminhos evolutivos. Então, quantos caminhos evolutivos seriam possíveis para chegar num tumor, considerando todas essas vias metabólicas que eu falei anteriormente? Então, vias mutacionais, vias epigenéticas e até os microambientes. Aí sim a gente vai entrar na escala realmente de n elevado a 1000, n elevado a 10.000, que é o número de células diferenciadas conhecidas, tá? Então, observe que aqui no resumo eu trouxe dois dados importantes. Eu trouxe o número de subclones observáveis, isso na escala de 50 a 500, e o número de combinações biologicamente possíveis, que isso na escala de n elevado a 1000 ou n elevado a 10.000, às vezes até mais. E o que isso significa pra gente? Qual que é a diferença desses números? Quando a gente está analisando um tumor sólido, é realmente na escala de 50 a 500. Isso pensando que esse n, o número de células, geralmente na média de uns 300, tá? Só que a gente não está avaliando a possibilidade metastática. E quando essa célula ela vai realmente ter um potencial metastático, aí sim a gente está avaliando o número máximo de células do corpo inteiro, tá, que podem receber essa mutação. E isso então a gente está pensando no quê? Numa escala de n elevado a 1000 ou às vezes até n 10.000. Então por isso que é esse número, tá? Então quando a gente está falando dessas possibilidades, a gente não está falando que a biologia ela vai explorar todas essas possibilidades, mas ela vai explorar as possibilidades viés sobre uma pessoa evolutiva. Então é sobre aqueles 150 vias celulares em comum. Poderia ser até mais, tá, pessoal? Só que a gente está falando aqui uma análise bem conservadora. Então, a imensa maioria dessas mutações da célula, às vezes até para compartilhar uma mutação em comum, ela não vai ser deletéria, não vai ser letal. Às vezes ela vai ser simplesmente neutra. É aquele caso que a gente fez a analogia dos tiros do alvo, tá? Então, apenas uma fração dessas mutações vão gerar alguns clones. Então, quando a gente está falando, na verdade, esse espaço teórico é absolutamente muito maior do que a gente está falando do espaço efetivamente preenchido. Como assim? Observe que a gente trouxe uma outra analogia aqui de um piano.
Imagina um piano infinito, tá? Sei lá, às vezes 10 mil, 100 mil teclas. Então, o número de músicas que você poderia tocar com essas teclas, com esse número de combinações, seriam praticamente infinito. Porém, quando você tem uma apresentação real, um pianista, ele não vai ficar tocando 10 mil teclas, 100 mil teclas. Vai tocar ali 50, 100 notas, mas dentro daquela região que é o mais provável. Então, mas se a gente for falar realmente que ele não está tocando, não é porque ele não tem essa possibilidade, é porque é o mais provável. Então, o fato dele tocar só essas 100 notas não significa que esse piano em si, ele não tenha potencial para essas infinitas combinações. Então agora realmente a gente vai para a parte numérica, tá? A parte um pouco mais densa, teórica e pesada. Então, vamos fazer essa análise, colocar realmente nas formas. Quando a gente faz essa análise combinatória de 150, sendo as vias incomuns alteradas, tá? E 3, essas vias que podem estar simultaneamente alteradas. Lembrando que o P, tá, pessoal, é o número de células que podem realmente ter um potencial metastático, ou seja, para você ter essa mutação dentre todas essas células possíveis. Então, esse número de Y seria apenas o número de possibilidades oncológicas de uma única célula, dessas todas células. Porém, a gente tem que levar o número de possibilidades máximas de todas essas células presentes no nosso organismo. Então, isso realmente fica mais que astronômico. Quando a gente faz essa análise simplesmente para fazer elevada a 150 e essas 3 vias simultaneamente alteradas, observe que a gente está sendo muito, mas muito, muito conservador. E esse número aqui, ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que a gente tem que multiplicar ele na base de 10, tá? Log base de 10. Então, quando a gente faz simplesmente essa análise superficial, a gente observa que esse número simplesmente aproximado do y já é numa escala de 10 elevado a mais 700 potências. E quando a gente multiplica isso novamente pelo número de possibilidades entre as células, ou seja, esse de 1000 até 10 mil, a gente vai ver um número gigantesco, um número mais que astronômico. 10 elevado a praticamente 5.700 potências. Então, isso a gente fez pensando nas possibilidades de vias simultaneamente alteradas apenas em 3 números, tá? Então, quando a gente extrapola esse número, ou seja, vai realmente pensar na possibilidade de 8 vias simultaneamente alteradas, isso também sendo conservador, sendo realista. A gente vai ter um número, só o y elevado a 10, né? Praticamente 10 mil vezes o número de potências. Então, pessoal, isso a gente nem calculou ainda o P. Quando a gente vai realmente elevar a potência do número de possibilidades oncológicas de células compartilhadas, ele vai ficar até elevado mais de 100 mil potências elevado a 10. Então, para a gente entender essa comparação de uma forma mais palpável, observe que é tão gigantesco, tão astronômico isso aqui, que é inconcebível na natureza humana. Quando a gente olha o número de átomos do universo, é praticamente 10 elevado a 80ª potência. Porém, se o P sendo de 1000, o que é uma coisa extremamente conservadora, observe que eu já tenho, só esse número básico, mínimo, elevado a mais de 50 mil ordens de magnitude, a mais que o universo inteiro, pessoal. Isso que a gente está sendo muito conservador. Agora, se a gente for realmente analisar o número de P elevado a 10 mil, observe que isso aqui é 21 ordens de magnitude acima desses 10 elevado a 100 mil, o que é mais que qualquer conceito físico real. A gente não tem nem outra comparação para tentar fazer isso, não consegue nem entender o número de possibilidades. Infelizmente, eu tenho uma dura notícia para vocês, pessoal. A cura do câncer, realmente no sentido clássico, é biologicamente impossível. Isso pelo número de possibilidades que a gente mostrou até agora, tá? E por que é impossível? Porque na verdade o câncer ele não seria nenhuma doença. Se ele fosse uma doença, às vezes ainda seria um pouco mais fácil da gente conseguir conter. Só que o câncer ele é um processo evolutivo, ele é adaptativo, ele é dinâmico. Então, às vezes você tem uma única tumor sólido e dentre aqueles subclones, você consegue fazer um tratamento para tratar um dos clones principais. Só que até você ter essa resposta, já vai ter muitas outras alterações genéticas. Então, às vezes você faz uma quimioterapia e ainda assim não consegue matar todas aquelas células, mesmo sendo aquele tumor regional. Então, hoje em dia tem algumas terapias, mas é claro que isso vai depender muito da localização, do tipo, do estágio. A gente faz com crioterapia, que congela o tumor. Às vezes você faz a ISER e retirar aquele bloco tumoral, né, aquela massa. Só que isso, pessoal, a gente ainda está sendo muito conservador, sabe? Porque, na verdade, esse sentido biologicamente viável é impossível. Então, observe quando a gente fala um processo evolutivo, adaptativo, dinâmico, a gente não está falando simplesmente de, como diz, saber a cura para uma árvore na floresta, porque cada árvore, às vezes você tem vamos supor, um câncer, tá? Um fungo resistente que numa árvore você faz um antifúngico e mata aquele fungo da árvore. Só que o mesmo fungo em uma outra árvore, às vezes da mesma espécie, não vai matar. Então,
é uma população de bilhões de células que elas vão competir, vão estar se mutando, vão estar se adaptando, elas vão estar se selecionando e na verdade evoluindo dentro do nosso próprio corpo. É aquele conceito da floresta. Então, na verdade, esse problema oncológico não é um bug, tá? O câncer ele não vai ser um erro. O câncer, na verdade, é uma expressão natural na sua própria biologia dessa vida baseada em células. Então, vai ter mutabilidade, vai ter seleção, vai ter esse processo de adaptação, vai ter a pressão evolutiva. Então, na verdade, a nossa biologia celular foi projetada para ser flexível, para ser plástico, para ser resiliente. Então, essas mesmas propriedades que permitem que a gente cicatrize, que a gente regenere, que a gente recupere de uma lesão e propriamente a vida, elas são justamente as mesmas que permitem que o câncer exista. Então, pessoal, é o nosso problema combinatório. Quando a gente está analisando de uma forma bem superficial, bem conservadora, a gente fez com um número de 150 vias celulares incomuns e a gente viu até praticamente 8 vias alteradas simultaneamente. E esse número simplesmente chegou a uma ordem de grandeza de 10 elevado a 100 mil. E observe que isso a gente foi extremamente conservador. Agora imagina se a gente pega uma única célula em comum que tem mais de 2.500 vias celulares catalogadas e a gente vai tentar analisar as possibilidades oncológicas dentro dessa única via. Observe que esse número é praticamente inconcebível. Se pra gente com 150 já é esse número gigantesco de possibilidades, imagine se a gente fosse analisar cada variação. É praticamente impossível. Você analisa isso, aí realmente você entende por que cada câncer é único. Então, essas milhões de variantes genômicas, variantes epigenéticas, variantes microambientais, imunológicas, metabólicas, é literalmente, como diz, um número maior, é maior que o número de átomos do universo inteiro multiplicado por trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de vezes, pessoal. Então, uma vez que você entendeu que realmente essa cura é clássica no sentido biológico não existe, o que a oncologia faz? Porque não tem câncer que tem cura? Claro que tem câncer que tem cura. Mas qual tipo de câncer? Qual tipo de célula e qual tipo de via mutada que a gente consegue combater? Observe que quando a gente fala uma análise de cura oncológica, a gente não está falando simplesmente o câncer como se fosse uma doença única. E você entendeu que o câncer não é nenhuma doença, na verdade é um processo biológico. E isso pode acontecer com qualquer célula do seu corpo. Então, a cura, nesse sentido clássico, realmente não existe. Então, o que a oncologia faz? Ela não cura, tá? Ela vai controlar esse tumor. Então, ela vai reduzir a carga tumoral, ela vai desacelerar essa progressão, vai impedir a metástase. Ela, na verdade, vai comprar tempo para que você consiga sobreviver no tempo humanamente biológico, né? Por exemplo, se você fosse com câncer, você fosse morrer com 50 anos, às vezes você consegue comprar um tempo, 20, 30 anos, para você morrer só que de uma forma que você teria o tempo de vida normalmente, como uma pessoa comum, lá para seus 80, 90 anos de idade. Então, observe que na verdade esse câncer é uma corrida evolutiva. A gente trata essa população tumoral, ela vai se adaptando, a resistência vai surgindo, ela vai mudando de estratégia, exatamente como uma guerra biológica. Então, é um processo na verdade evolutivo. É a teoria da floresta, pessoal. Então, quando a gente está falando de cura, o que realmente dá certo? Tem alguns casos que a gente consegue realmente ter essa cura. Mas como que essa cura ocorre, tá? Tem um tumor, que às vezes ele depende de uma única via. Então a gente já está falando de um tumor, de uma célula específica que já tem uma via alterada. Então às vezes você consegue impedir aquele erro antes que ele comece a se replicar em subclones e realmente aí a gente, como diz, desenfreia. Aí fica mais difícil da gente tratar. Então também tem casos que essa imunoterapia ela vai conseguir treinar o sistema imune para reconhecer o tumor como estranho. As famosas terapias CAR-T-cell. São terapias mais recentes, elas começaram praticamente de 2015 para frente. Tem um pioneiro aqui no Brasil, que ele chamou o Dr. Renato Cunha, ele é hematologista. Ele foi praticamente um dos primeiros a trazer essa tecnologia para a América Latina. Então hoje em dia já conseguimos fazer essa terapia para alguns cânceres, alguns tumores sólidos, mas principalmente para análises mais pioneiras, né, em relação a cânceres hematológicos. Então tem também casos de leucemia, mielomas também estão sendo tratados, tem alguns estão sendo ainda em pesquisa, tá? Mas não tem realmente nada elucidado completamente não, porque são terapias extremamente caras, isso é na base de praticamente $500 mil, isso sem contar com a cotação. Se a gente fosse pensar no Brasil hoje em dia, era um tratamento que envolve praticamente 3 milhões, 3 milhões e meio, e ainda seria nem com a certeza que daria certo. Na verdade seria uma tentativa. E observe que olha o custo desse tratamento. Então, quais são os outros casos que essa cura ela também pode dar certo? Quando você tem um tumor sólido, e você faz uma cirurgia que vai remover toda aquela área, né, contaminada antes mesmo daquela área consiga se disseminar. Então, tem outros casos também que tem tumores muito indolentes, que às vezes nunca nem chegam a causar um problema prático na vida do paciente. Alguns casos, por exemplo, com
sei lá, um câncer de próstata, que às vezes você faz simplesmente esse monitoramento do paciente, né? Monitora, faz através de PSAs, marcadores oncológicos, e vai acompanhar ele praticamente mensalmente, semestralmente, para você realmente ter a certeza que esse paciente não está evoluindo um caso um pouco mais grave. E às vezes simplesmente um tumor, qualquer alteração mínima que seja de massa, ele vai impedir, vai doer, vai fazer ardura, mictura. Às vezes o paciente vai ter problemas miccionais. Então, nesses casos, você consegue até ter uma análise um pouco mais precoce. Então, nesses casos que a gente está falando especificamente, essa cura realmente ela funciona. Só que isso é a exceção, entendam isso. Não é a regra, tá? Então, como que a medicina hoje entende em relação ao câncer? O câncer, ele não vai ser tratado com uma pneumonia, como uma cura. Porque a gente não está falando nem, na verdade, como se fosse uma doença. Entendam, pessoal. Ele deve ser, na verdade, tratado como uma doença crônica, como a diabetes, como a hipertensão, como HIV. Então é uma condição crônica que ela vai ser controlável. Então você consegue tratar uma diabetes, consegue tratar uma hipertensão, tratar um HIV, que às vezes você não vai conseguir nem realmente gerar cura naquele paciente. Mas você vai conseguir gerar uma sobrevida que ele consiga viver normalmente como uma pessoa que não tem aquela doença, entende? Então qual que é o foco? O foco na verdade é manter esse câncer sob controle. Você não vai exterminar ele a qualquer custo. E às vezes você vai só gerar mais e mais pressão evolutiva, mais mutação, mais resistência. É o caso de pneumonias que você faz às vezes o uso de antibiótico indiscriminado pela população e na verdade vai gerando problemas mais e mais graves, né, ao longo do futuro. Então você vai ver, por exemplo, bactérias que têm como diz, resistência a antibiótico, né, microbianas. Então esse vai ser praticamente, imagino que lá para 2050, o novo problema da humanidade. Porque é tanto uso indiscriminado que está gerando realmente essa mutação, está gerando essa pressão evolutiva. E isso para todos os micro-organismos, pessoal, desde vírus, bactéria a fungo. Então realmente é o problema que a gente imagina que vai acontecer no futuro. Então, pessoal, eu quero encerrar com uma frase um pouco filosófica aqui. Entendam que o câncer ele não é um inimigo externo, tá? E o câncer ele é o preço de nós sermos feitos de células que elas se multiplicam, que elas evoluem, que elas tentam sobreviver. Então, a cura definitiva realmente para esse câncer, ele só existiria de fato se a gente tentasse abolir o próprio conceito de vida celular baseado em divisão, baseado em DNA, baseado na evolução. Então, eu espero que eu possa ter melhorado um pouco o entendimento de vocês acerca do câncer, dos tratamentos oncológicos. Espero que também diminua um pouco a ignorância humana e que vocês entendam agora, na verdade, o quão difícil é esse inimigo. A gente não está falando simplesmente de uma doença. Que vocês entendam esse processo evolutivo e simplesmente não digam mais por aí que o câncer não existe uma cura simplesmente por falta de interesse médico. Porque a única coisa que a gente mais tenta fazer na vida é realmente existir uma cura para abolir isso e gerar longevidade humana. Então, eu gostaria de agradecer você que ficou até o final desse vídeo. E se esse vídeo, de algum modo, conseguiu melhorar um pouco seu entendimento a respeito do processo oncológico, processo evolutivo, e você consiga entender melhor os tratamentos, como funcionam esse processo evolutivo das nossas células. Curta o vídeo, pessoal, comente, compartilhe para aquele seu amigo que você acha que pode aprender um pouco mais sobre isso. E não se esqueça, para mais conteúdos, se inscreva no canal e fique por dentro para os novos conteúdos. Eu vou ficando nessa. Até mais, pessoal.